O que são arquétipos, e por que eles controlam sua vida? Você já parou para se perguntar: por que você toma certas decisões? Por que repete determinados padrões, mesmo quando, racionalmente, sabe que aquilo não te faz bem? Será que realmente somos livres, ou estamos presos a forças invisíveis que moldam nossa vida sem sequer percebermos? Pois bem, é aqui que entramos no universo dos arquétipos. Arquétipos não são apenas conceitos psicológicos. Eles são estruturas atemporais. São padrões primordiais que vivem no inconsciente coletivo da humanidade. Carl Jung, o pai da psicologia analítica, foi quem primeiro trouxe essa compreensão para o mundo moderno. Ele percebeu que, por trás de cada cultura, religião, mito ou lenda, sempre existem os mesmos personagens, as mesmas forças simbólicas se repetindo. O guerreiro, o mago, o rei, a sombra, a mãe, o sábio, o amante. Essas não são meras histórias. São estruturas psíquicas que moldam a maneira como percebemos o mundo, como agimos e até como nos relacionamos conosco e com os outros. Mas de onde eles vêm? Imagine o inconsciente coletivo como um campo invisível que conecta toda a humanidade. É uma camada da psique que não pertence a um indivíduo, mas à própria espécie humana. Quando você nasce, não nasce com uma mente vazia. Nasce com códigos ancestrais gravados em seu inconsciente. Códigos que foram alimentados por milênios de experiências humanas. Por isso você não precisa aprender o que é uma mãe para sentir conexão com ela, ou entender racionalmente o que é a morte para sentir medo dela. Esses são arquétipos ativos dentro da sua própria estrutura psíquica. Mas o que ninguém te conta é que esses arquétipos não estão apenas no campo da psicologia. Eles são chaves espirituais. Portais de acesso a dimensões superiores da mente e da existência. Civilizações antigas sabiam disso. Na verdade, todo o conhecimento oculto, hermético e esotérico é uma profunda ciência sobre arquétipos. Os deuses do Egito, os orixás das tradições afro, os deuses gregos, hindus, nórdicos, nada mais são do que manifestações arquetípicas das forças da criação. Cada deus representa uma potência da consciência. Uma frequência, uma lei, um padrão. Quando você entende isso, percebe que o universo não é caótico. Ele é simbólico. Ele fala em linguagem arquetípica o tempo todo. Mas aqui vem a verdade que poucos estão prontos para ouvir. Se você não domina seus arquétipos, eles dominam você. O arquétipo da vítima, por exemplo, é aquele que te mantém preso na queixa, no vitimismo, na crença de que o mundo te deve algo. Se você não se torna consciente dele, ele controla seus pensamentos, suas emoções e seu comportamento. O arquétipo da sombra é tudo aquilo que você esconde, rejeita e não quer ver em você mesmo. Enquanto você não integra essa sombra, ela governa sua vida nas sombras, sem que você perceba. Por outro lado, quando você ativa arquétipos superiores, como o do rei, do mago, do alquimista, do curador, você acessa poderes internos capazes de transformar sua realidade. O arquétipo do rei, por exemplo, é aquele que governa seu próprio reino, seu corpo, sua mente, seu espírito. Quando você ativa esse arquétipo, começa a se mover no mundo com presença, liderança, clareza. Você deixa de ser comandado e começa a comandar. O arquétipo do mago é aquele que compreende as leis ocultas, que entende que a realidade externa é reflexo da realidade interna. O mago domina os símbolos, os mantras, os selos, os rituais, não como superstição, mas como tecnologia espiritual para moldar a matéria através da mente. E aqui está a chave que transforma tudo. Os arquétipos são vivos. Eles são campos de energia e consciência. Quando você se conecta a um arquétipo, você literalmente sintoniza uma frequência. Por isso existem arquétipos de escassez, de autossabotagem, de fracasso, mas também existem arquétipos de prosperidade, de sabedoria, de domínio pessoal, de transcendência. E o mais louco, o sistema em que vivemos sabe disso. Sabe tanto, que controla as massas justamente manipulando os arquétipos coletivos. Observe os filmes, as séries, as músicas, os comerciais. Tudo está impregnado de arquétipos. Só que, em sua maioria,
São arquétipos que alimentam o medo, o consumo desenfreado, a busca pela validação externa, a dependência emocional. O sistema precisa que você esteja identificado com o arquétipo do servo, da vítima, do dependente, para que continue vivendo de forma inconsciente, trabalhando, produzindo, consumindo, sem jamais acordar. Por isso, quando você desperta para os arquétipos, você começa a se libertar. Você deixa de ser refém do inconsciente coletivo e começa a escolher conscientemente qual arquétipo vai ativar. É por isso que os grandes mestres espirituais, Buda, Jesus, Hermes, Salomão, todos, sem exceção, falavam sobre autoconhecimento. Porque quem conhece a si mesmo, conhece seus arquétipos. E quem domina seus arquétipos, domina sua vida. Agora, entenda uma coisa profunda. A vida é um grande tabuleiro simbólico. Se você não aprende as regras do jogo, você é só mais uma peça. Mas quando você compreende os símbolos, os arquétipos, as forças ocultas que regem a psique, você deixa de ser peça e se torna jogador. Você percebe que o arquétipo do curador não está lá fora, está dentro de você. Que o arquétipo do mago não é uma fantasia, é uma parte da sua consciência que pode ser despertada. Que o arquétipo do rei, do guerreiro, do visionário, do sábio, são aspectos do seu próprio ser esperando para serem ativados. E o mais importante, você percebe que o arquétipo final, o arquétipo mais elevado de todos, é o do ser desperto, aquele que transcende todos os papéis, que se lembra de que não é nem o corpo, nem a mente, nem os pensamentos, nem as emoções, mas sim a própria consciência observadora. Esse é o verdadeiro caminho da liberdade, a libertação dos arquétipos limitantes e a ativação consciente dos arquétipos que refletem seu eu superior. A partir daqui, não tem mais volta, porque uma vez que você enxerga o código por trás da realidade, você nunca mais pode fingir que não viu. Se esse conhecimento ecoou dentro de você, é porque sua alma já está pronta para sair do sono coletivo e assumir, de uma vez por todas, o papel de mestre da sua própria existência. As engrenagens invisíveis que moldam seu destino. Você já teve aquela estranha sensação de que está preso em ciclos que parecem não ter fim? Já percebeu que, por mais que tente, certos padrões se repetem, como se você estivesse preso em um roteiro que não foi você quem escreveu? Pois é, isso não é coincidência. Isso não é azar. Isso não é fraqueza. Isso é arquitetura psíquica. É o mapa invisível que rege sua vida sem você nem perceber. E esse mapa tem nome: arquétipos. O que são arquétipos? São moldes primordiais da psique. Modelos ancestrais que vivem no inconsciente coletivo e que moldam absolutamente tudo. Seus desejos, seus medos, seus comportamentos, suas escolhas e até sua visão de realidade. Eles são forças. São entidades simbólicas. São expressões vivas da própria consciência cósmica. E aqui vai uma verdade brutal, nua e crua. Se você não conhece os arquétipos que te habitam, então você está sendo governado por eles. E o pior, sem saber. Você acha que escolhe, mas são eles que escolhem por você. Você acha que decide, mas são eles que definem seus limites invisíveis. Agora, preste muita atenção. Os arquétipos não são bons nem maus. Eles são padrões de energia. São campos de informação. São frequências que se expressam através de você. Tudo na sua vida, desde sua carreira, sua saúde, seus relacionamentos, seu dinheiro, suas crenças espirituais, tudo está, de alguma forma, sendo moldado por algum arquétipo dominante. O problema é que a maioria das pessoas vive sequestrada por arquétipos distorcidos. O arquétipo da vítima, da escassez, da autossabotagem, do servo, do dependente, do órfão, da sombra não integrada. Esses arquétipos se tornam verdadeiros programas mentais, emocionais e espirituais que fazem você acreditar que a vida é difícil, que você não merece mais, que está condenado a repetir as dores que carrega desde a infância ou de gerações inteiras da sua linhagem. Mas ninguém te ensinou isso, né? Porque não interessa ao sistema que você saiba. O sistema quer que você continue cego. Quer que você continue consumindo,
trabalhando, distraído, anestesiado, desconectado de quem você realmente é. Quer que você permaneça identificado com o arquétipo do servo obediente, do peão do tabuleiro, enquanto poucos jogam o jogo e te movimentam como bem entendem. Agora pare e reflita profundamente. Por que será que todas as tradições antigas ensinavam sobre deuses, mitos e símbolos? Não era só religião. Não era só cultura. Era ciência espiritual. Era neurotecnologia avançada de ativação da consciência. Cada deus do Egito não era apenas uma figura mitológica. Era um arquétipo, uma frequência, um código para acessar determinada força da natureza e da própria mente humana. O mesmo vale para as divindades gregas, nórdicas, hindus, africanas, indígenas. Todas elas representam os diferentes arquétipos que vivem dentro de você. O problema é que a modernidade te desconectou disso. Cortou seu elo com o mundo simbólico. Fez você acreditar que tudo é matéria, que tudo é físico, que tudo é racional. Mas a verdade é bem diferente. O universo não fala português. O universo não fala inglês. O universo fala símbolos. Fala arquétipos. Fala energia. Se você não entende essa linguagem, então está literalmente surdo e cego dentro do jogo da vida. Agora vem o mais poderoso. Arquétipos não são só conceitos psicológicos. Eles são entidades vivas no campo quântico da realidade. Quando você ativa um arquétipo conscientemente, você sintoniza uma frequência específica. E essa frequência começa a reorganizar sua realidade. Sim, isso é real. Isso não é metáfora. Não é poesia. É física espiritual aplicada. Por exemplo, quando você ativa o arquétipo do rei, você ativa sua autoridade interna. Você começa a assumir responsabilidade, a colocar ordem no seu reino interior, a proteger, a construir, a liderar sua própria vida. Quando ativa o arquétipo do mago, você acessa as leis ocultas. Compreende que a realidade externa é um espelho do seu campo interno. Você aprende a manipular símbolos, energia, intenção e foco para manifestar realidades. Quando ativa o arquétipo do guerreiro, você acessa força, disciplina, foco e resiliência. O medo diminui. A procrastinação some. A dúvida se dissolve. Você entra em estado de ação pura. E quando ativa o arquétipo do amante, você abre seu campo para conexões profundas, sensibilidade, beleza, prazer e amor em sua forma mais elevada. Agora, aqui vai uma revelação que vai explodir sua mente. Você não vive em um universo. Você vive em um multiverso. Cada arquétipo cria uma versão diferente da realidade. Se você está sintonizado no arquétipo da vítima, sua realidade será cheia de obstáculos, sabotagens, perdas e dores. Se você ativa o arquétipo do rei ou do mago, sua realidade se reorganiza em torno de poder pessoal, domínio interno, abundância e expansão. Ou seja, a realidade que você vive não é objetiva. É reflexo do arquétipo que você está vibrando. E aqui está o maior golpe que o sistema te dá. Ele faz você acreditar que tudo é externo. Que o problema é o governo. Que o problema é o mercado. Que o problema é a crise, a inflação, o outro. Mentira. O problema sempre esteve e sempre estará dentro. No arquétipo que você deixou dominar seu campo. Mas também, a solução sempre esteve dentro. No momento em que você se reconecta conscientemente aos arquétipos superiores, sua vida inteira muda. É como se você acessasse linhas de código ocultas no sistema da realidade. Linhas que ninguém te ensinou a usar. Linhas que estavam escondidas, esperando você acordar. E mais, o caminho dos arquétipos não é só psicológico. É iniciático. Na alquimia interna, você começa descendo, enfrentando seu próprio arquétipo da sombra. Olha para tudo que você esconde. Medos, traumas, culpas, vergonhas. Depois, você começa a subir, ativando o guerreiro, o mago, o rei, o curador, o mestre, o visionário, até acessar o arquétipo final, o arquétipo do ser divino, aquele que transcende todos os papéis, aquele que percebe que nunca foi os personagens, mas sim o autor do roteiro. Quando você chega nesse nível, o jogo muda, não porque o mundo mudou,
mas porque você mudou de frequência. E tudo no universo responde a isso. Pessoas mudam. Oportunidades aparecem. Portas se abrem. Milagres acontecem. Mas, na verdade, não são milagres. São leis ocultas que você nunca aprendeu. O que antes parecia impossível se torna natural. Por fim, escute com sua alma essa verdade. A sua vida nunca foi obra do acaso. Sempre foi o reflexo dos arquétipos que você estava inconscientemente alimentando. Chega de ser refém da inconsciência. Chega de ser marionete de arquétipos que te mantêm pequeno. Você não nasceu para ser servo. Você nasceu para ser rei. Para ser mago. Para ser mestre da sua própria realidade. Se esse conhecimento chegou até você, não foi por acaso. É sua alma te chamando para acordar. Para lembrar. Para assumir seu lugar no trono da sua própria existência. Porque no final, ou você continua sendo personagem do roteiro dos outros, ou você se torna o escritor da sua própria história. E a escolha sempre foi sua. O código oculto da realidade. Pausa. Respira. Existe algo que você nunca te contaram. E talvez nem queriam que você descobrisse. A realidade que você enxerga não é a realidade verdadeira. É apenas uma projeção. Um reflexo holográfico de estruturas invisíveis que operam por trás do véu da matéria. E uma dessas estruturas, talvez a mais poderosa de todas, são os arquétipos. Eles não são invenções da mente humana. Eles são anteriores à própria humanidade. São moldes, matrizes, impressões cósmicas. São padrões eternos que regem o comportamento de tudo o que vive, vibra e existe. Quando você olha para uma árvore, por trás dela existe o arquétipo da árvore. Quando você observa uma serpente, por trás dela vive o arquétipo da serpente. E quando você olha no espelho, por trás do que você vê, existem dezenas de arquétipos atuando no seu campo. Você nunca foi apenas você. Você é uma intersecção de forças arquetípicas. Um teatro onde deuses, mitos, sombras e luzes se encontram. O ego é só a ponta do iceberg. Aquilo que você chama de eu é apenas uma fração microscópica do que realmente habita o seu ser. E agora escute isso com sua alma aberta. Todo arquétipo que você não integra te domina. Toda sombra arquetípica que você não reconhece te controla. Padrões emocionais que se repetem. Arquétipo. Relacionamentos destrutivos. Arquétipo. Medos irracionais. Arquétipo. Crenças limitantes. Arquétipo. Autossabotagem. Arquétipo. Tudo. Absolutamente tudo. O problema é que a humanidade foi desconectada do conhecimento dos arquétipos. Você foi desconectado. Te ensinaram matemática, história, ciências, mas nunca te ensinaram as leis ocultas que regem a própria consciência. E quem não entende as leis invisíveis, vira escravo delas. Enquanto você ignora, os arquétipos te movem como peças em um tabuleiro que você não entende, fazendo você repetir ciclos, perpetuar dores, viver uma vida que não escolheu, mas que foi programada por forças inconscientes. O inconsciente coletivo te molda. E o inconsciente coletivo é formado de quê? De arquétipos. Eles são campos de energia, informação e significado. São frequências que, quando acessadas, te colocam em sintonia com determinados padrões de realidade. Por exemplo, quando você ativa inconscientemente o arquétipo do órfão, você se sente perdido, desconectado, rejeitado, buscando aceitação o tempo todo. Quando está no arquétipo da vítima, sua vida se molda em torno de injustiças, dores, abandonos e culpas. Quando está no arquétipo do salvador, você atrai pessoas quebradas, problemas que não são seus, e se esgota tentando salvar o mundo, enquanto esquece de si. E isso vira um ciclo. Um loop. Uma prisão energética invisível. Agora, e se você pudesse hackear isso? E se você pudesse acessar os arquétipos de forma consciente e usar esse poder a seu favor? Aqui começa a verdadeira magia. O arquétipo é como uma chave. Quando você gira essa chave, você acessa um campo específico de potência, habilidades, emoções, forças e possibilidades. Por isso, as tradições ancestrais sempre trabalharam com deuses, símbolos, mandalas, rituais,
mitologias. Porque, na verdade, tudo isso são representações arquetípicas. São tecnologias da consciência. O problema? A modernidade desacreditou disso. Cortou sua conexão com o mundo simbólico. Desligou você das suas próprias chaves internas. E um ser sem símbolos é um ser sem acesso ao próprio poder. Sabe aquele vazio que muitos sentem? Aquela angústia sem motivo. Aquela desconexão com a própria vida. Isso tem nome: desintegração arquetípica. O ser se perde porque não sabe mais qual papel está desempenhando no jogo da vida. Vive no automático, num estado de amnésia espiritual, sem saber que, a cada decisão, está reforçando algum arquétipo, seja de expansão ou de autossabotagem. Agora pare. Cede. Respira fundo. Observe sua vida com frieza. Seja honesto. Quais arquétipos estão operando no seu campo agora? O órfão, a vítima, o servo, o escravo, o rebelde sem causa, o sabotador, ou o rei, o mago, o visionário, o curador, o alquimista. Porque aqui está a verdade. O arquétipo que você ativa define sua linha de realidade. Mude o arquétipo, e a realidade muda. Parece mágica? É. Mas é uma magia que segue leis tão precisas quanto a física. O que você acredita, sente, emana, pensa, ativa campos. E esses campos colapsam probabilidades, criam sua experiência. Nada na sua vida acontece por acaso. Tudo é ressonância arquetípica. Se você vive escassez, é porque está inconscientemente sintonizado no arquétipo da carência, da vítima, do servo, do escravo. Se vive abundância, é porque sintonizou o rei, o mago, o líder, o alquimista. Não tem meio termo. Ou você é programado, ou você programa, ou você é jogado, ou você joga, ou você é personagem, ou você é o roteirista. E aqui está outro segredo que nunca te contaram. A Matrix não é feita de átomos. A Matrix é feita de símbolos. Por isso ela se alimenta do seu medo. Por isso ela se alimenta da sua ignorância espiritual. Por isso ela te quer distraído, dopado, anestesiado. Para que você nunca perceba que o poder sempre esteve dentro. O arquétipo não é só um conceito psicológico. Ele é um campo vivo. Uma entidade energética. Uma frequência inteligente. Quando você invoca o arquétipo do mago, por exemplo, você começa a perceber padrões ocultos. Começa a entender que a realidade é moldável. Que sua mente é uma varinha mágica. Que sua palavra é um decreto. Que sua intenção é uma frequência emissora que altera o campo. Quando ativa o arquétipo do rei, você organiza o caos interno. Define território. Cuida do seu reino. Toma decisões. Assume responsabilidade sobre sua vida, seus resultados, seu destino. Quando ativa o arquétipo do curador, você acessa as energias de regeneração, amor, empatia, compaixão. Cura traumas, bloqueios e abre caminho para conexões mais elevadas. Agora escute isso. O jogo da vida nunca foi justo. Ele sempre foi energético. Quem conhece as leis ocultas, joga. Quem não conhece, é jogado. O sistema sempre escondeu isso de você. Religiões apagaram o conhecimento original. A ciência descartou o mundo simbólico. E a sociedade te programou para ser servo, não mestre. Mas aqui vai uma sentença. O despertar começa quando você entende que não existe livre-arbítrio para quem vive inconsciente dos próprios arquétipos. Você não decide. Quem decide é o arquétipo dominante no seu campo. A pergunta é: quem está sentado no trono da sua consciência? O rei, o mago, o sábio, ou a vítima, o sabotador, o órfão ferido? A resposta para isso define sua vida inteira. Se você não acessar conscientemente os arquétipos superiores, seu campo será invadido por arquétipos distorcidos. Porque a natureza tem horror ao vácuo. Aquilo que você não ocupa, será ocupado. Portanto, você tem dois caminhos. Continuar vivendo como peão no jogo dos outros, refém dos arquétipos inconscientes. Ou assumir sua maestria, acessar os arquétipos de poder, ativar sua consciência simbólica e se tornar o arquiteto da própria realidade. O chamado já foi feito.
Só quem tem olhos para ver, verá. Só quem tem ouvidos para ouvir, ouvirá. Porque no fim, ou você se torna senhor dos arquétipos, ou será eternamente escravo deles. O jogo agora é seu. Você pode fechar essa tela agora e continuar vivendo no automático, achando que é livre, enquanto repete os mesmos ciclos, os mesmos padrões, os mesmos arquétipos. Ou você pode escolher se tornar senhor da sua própria mente. Despertar. Rasgar o véu. Assumir o trono da sua consciência. Porque quem não acessa o próprio poder, será controlado por quem acessa. O chamado foi feito. A sua alma já ouviu. Agora é sua mente que precisa decidir se vai seguir ou continuar dormindo.